Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos de volta com o quadro de icebergs aqui do canal. Desta vez para explorar o iceberg das mídias canceladas. Um tema bem próximo das mídias perdidas, ou Lost Media, que, aliás, foi assunto do meu penúltimo vídeo, caso queiram conferir depois. Vejam bem, se uma mídia foi cancelada, então ela nunca chegou a ser disponibilizada ao público. Logo, diremos que ela está perdida. Neste iceberg, também procurei evitar aqueles tópicos mais batidos sobre o Lost Media, apenas para deixar tudo mais interessante. Dito isso, vamos ao vídeo de uma vez. Superman Lives. Esse é um filme cancelado do Superman, que estava previsto para ser produzido durante os anos 90. O filme seria dirigido por Tim Burton e produzido por Jon Peters. Além disso, teríamos ninguém outro que Nicolas Cage no papel do Homem de Aço. Inspirado no enredo de A Morte do Superman, dos quadrinhos, também teríamos Brainiac como vilão principal. Infelizmente, devido a questões de orçamento, o projeto nunca pôde ser concluído e foi cancelado em 1998. Porém, um documentário de 2015 chamado A Morte de Superman Lives mostra em detalhes como foi a história dessa produção conturbada. Garfield's Judgment Day. O dia do julgamento de Garfield se trata de um livro escrito em 1990 por Jim Davis, ninguém menos que o criador desse personagem. O grande diferencial do livro é o seu formato ilustrado, variando do estilo de histórias em quadrinhos, como nos outros trabalhos, além de ser baseado em um filme de animação inacabado. Para o desagrado de muitos, nenhum estúdio escolheu o filme, por conta de seu enredo mais ousado e até sombrio. Isso fez com que o enredo fosse publicado em forma de livro e não se falasse mais nisso. Glover 2. Glover 2 seria a continuação do jogo Glover, lançado para consoles como Nintendo 64 e PlayStation 1. Embora tenha sido descartado, diversas versões vazadas do game encontraram espaço em sites pela internet. Entre elas, a mais completa já adquirida foi encontrada pela Team Carrot em 2010, que estima-se estar cerca de 60% concluída. O jogo, inclusive, chegou a ser anunciado em um pôster online, fazendo paródia do filme Tubarão de 1975. Só uma curiosidade mesmo. Gigantic, um filme cancelado produzido pela Disney. A obra tinha sido vagamente baseada no conto de fadas João e o Pé de Feijão. Seria ambientada na Espanha da época das grandes navegações. O filme acompanha o personagem Jack, quando ele descobre um mundo de gigantes escondidos dentro de nuvens. Jack faz amizade com uma gigante chamada Inma, que tem, abre aspas, 11 anos de idade, 18 metros de altura, é ranzinza, mal-humorada e controladora, e que o trata como um boneco vivo, fecha aspas. Haveria ainda os antagonistas chamados de Gigantes das Tempestades, todos com mais de 30 metros de altura. O filme estava programado para ser lançado em 25 de novembro de 2020, mas, já em 11 de outubro de 2017, a Disney anunciou seu cancelamento, devido a divergências criativas. Star Fox 2. Essa é uma sequência cancelada do primeiro jogo de Star Fox para Super Nintendo. Pouco após o lançamento do primeiro título, a Argonaut Games começou a preparar Star Fox 2, chegando a um estágio bem avançado de desenvolvimento, até ser cancelado quando estava quase completo. A estrutura do game era bem diferente do primeiro, trazendo um certo aspecto de jogo de tabuleiro, no qual as naves eram movidas num mapa aéreo 2D,
e as batalhas 3D começavam quando inimigos eram encontrados. Uma das novidades gráficas que o jogo trazia era a possibilidade de explorar ambientes em 3D no interior de grandes naves inimigas, quando a Aurin, o nome das naves da equipe Star Fox, entrava no modo Walker, transformando-se em um veículo bípede capaz de andar livremente pelo mapa. Mesmo com tudo isso, Star Fox 2 só foi lançado completo em 2017, como um jogo bônus no Super NES Classic Edition, e hoje também está disponível no Nintendo Switch. Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4 foi a sequência planejada do filme Homem-Aranha 3, de 2007. Apesar da recepção morna do público ao terceiro filme, seu grande sucesso de bilheteria fez a Sony começar a produzir um quarto filme para a série. O desenvolvimento começou em 2008, quando Sam Raimi como diretor e o elenco principal retornando. Em 2009, Raimi desmentiu rumores de que uma nova trilogia estava sendo feita e confirmou que apenas o quarto filme estava em produção. O roteiro passou por várias revisões, incluindo versões escritas por James Vanderbilt, David Lindsay Abaire e Gary Ross. Quanto aos vilões, Raimi planejava transformar Dr. Kurt Connors no Lagarto e dar um papel maior a Bruce Campbell. Em dezembro de 2009, surgiram relatos de que John Malkovich interpretaria o Abutre e Anne Hathaway, a Gata Negra. No entanto, o filme enfrentou problemas internos. Raimi rejeitou 4 versões do roteiro e continuava insatisfeito. Por conta dessas adversidades, em janeiro de 2010, a Sony acabou cancelando Homem-Aranha 4, The Henry e June Show. Esse é o nome de um spin-off planejado da série animada Kablam, produzida pela Nickelodeon. A série até ganhou um episódio piloto em 1999, e foi ao ar apenas uma vez, sendo cancelada pouco depois do episódio acabar, fato que contribuiu para ele ser considerado uma mídia perdida, até alguns anos atrás, quando foi encontrado em março de 2015. Apesar disso, a razão por trás do cancelamento do spin-off ainda é desconhecida. Sonic X-treme. Eis o que seria o primeiro jogo 3D do Sonic. Ele foi desenvolvido de 1994 a 1996. Quando foi cancelado. O cancelamento de Sonic X-treme é frequentemente atribuído ao fracasso comercial do Sega Saturn, pois deixou o console sem um título da franquia mais lucrativa para a Sega. Ainda assim, diversas builds de Sonic X-treme foram compartilhadas na rede com o passar dos anos. Golden Axe Remake. Esse aqui é sobre um remake que quase aconteceu de Golden Axe, o clássico jogo beat'em up da Sega. Ele faria parte de uma série de remake chamada Sega Reborn Series. Só que a Sega Studios Australia, o estúdio que estava trabalhando no projeto, fechou em 2013. Devido a isso, os fãs apelidaram o game de Golden Axed, para dizer que ele foi machadado mesmo. Ou seja, não viveu para contar a história. Mas em 13 de outubro de 2020, um protótipo de uma única fase do jogo foi disponibilizado gratuitamente na Steam por apenas um dia, chamado Golden Axed, coisa que não agradou nem um pouco os produtores do jogo. Hey Arnold Jungle Movie. Baseado na série animada Hey Arnold da Nickelodeon, esse era um filme previsto para ser lançado no ano de 2002. A Nickelodeon pretendia lançá-lo nos cinemas como longa-metragem de Hey Arnold, mas decidiu lançar Arnold Salva o Bairro no lugar, hoje conhecido como Hey Arnold, o filme. Após o seu lançamento mal sucedido, a Nickelodeon novamente demonstrou interesse em produzir Hey Arnold, The Jungle Movie. No entanto, com a saída de Craig Bartlett da emissora, o projeto acabou sendo cancelado em 2004. Deadpool The Animated Series. Deadpool The Animated Series seria uma série de animação adulta criada por Ronald e Stephen Glover para o canal FXX, baseada no anti-herói da Marvel. A produção foi encomendada em maio de 2017, com previsão de estreia em 2018
e um total de 10 episódios. Os Glovers seriam os showrunners e pretendiam dar à série um tom e uma voz diferentes dos filmes de Deadpool. Parte dos roteiros já estava escrita e a animação havia começado a ser produzida. A notícia gerou expectativa, especialmente pela participação de Donald Glover. No entanto, em março de 2018, a FXX anunciou o cancelamento da série, após divergências criativas entre os Glovers e a Marvel. Mega Man Universe. Mega Man Universe era o nome de um jogo de plataforma em estilo 2.5D, que é como se fosse um meio termo entre o 2D e o 3D, sendo desenvolvido pela Capcom para o Xbox Live Arcade e PlayStation Network. Baseado principalmente em Mega Man 2, o jogo permitiria que os jogadores criassem as suas próprias fases e customizassem os seus personagens. Mas nem tudo são flores. O jogo passou por grandes mudanças devido a críticas sobre a sua direção de arte e controle sem resposta. Para finalmente, em 31 de março de 2011, a Capcom anunciar que o jogo havia sido cancelado devido a várias circunstâncias, entre aspas. Liga da Justiça Worlds Collide. Mais um filme animado, agora sobre um que se passaria no mesmo universo das séries clássicas da DC, como Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. A ideia era lançar o filme junto com a primeira temporada de Sem Limites, funcionando como uma ponte entre as duas séries. O longa explicaria, por exemplo, como a Mulher Maravilha conseguiu seu jato invisível e mostraria a expansão da equipe da Liga. Para o descontento de alguns, a produção do filme foi cancelada pouco antes das gravações começarem. Temporada 4 de Jimmy Neutron. Depois do fim da terceira temporada de Jimmy Neutron, havia um consenso geral entre os fãs que a DNA Productions produziria uma quarta e última temporada para a série, o que, já adiantando, nunca aconteceu, pois todos os planos foram cancelados quando o segundo filme do estúdio, Lucas, um intruso no formigueiro, fracassou nas bilheterias. Por conta de problemas financeiros e decisões corporativas, a Nickelodeon não conseguiu comprar a DNA e foi forçada a cancelar a série. Apesar disso, 4 roteiros teriam sido finalizados, mas apenas 2 foram divulgados. Star Wars 1313. Star Wars 1313 era um jogo de ação e aventura que estava sendo desenvolvido pela LucasArts e prometia uma abordagem mais adulta e corajosa dentro do universo de Guerra nas Estrelas. Ao contrário de outros jogos da saga, ele seria sobre a vida de um caçador de recompensas, com foco em combate ágil, armas de fogo e dispositivos tecnológicos. A proposta lembrava bastante o estilo de Star Wars Bounty Hunter de 2002, mas com gráficos e narrativa mais avançados. No entanto, em 3 de abril de 2013, pouco tempo após a compra da Lucasfilm pela Disney, o desenvolvimento do jogo foi interrompido com o fim das operações internas da LucasArts. Foi dito que o jogo poderia ser retomado por meio de um acordo de licenciamento com outro estúdio, mas desde então o projeto permanece suspenso e sem previsão de retorno. Em compensação, no dia 26 de janeiro de 2022, mais trechos do gameplay foram vazados no canal The Vault no YouTube. Piloto de Kingdom Hearts. Depois do sucesso do primeiro jogo da franquia em 2002, os planos para uma adaptação da série para a TV começaram. Ela foi dirigida por Seth Kersley, que desenvolveu um episódio piloto para apresentar o projeto à Disney. Porém, o canal rejeitou a proposta por achar que a premissa era sombria demais para o público. Após a rejeição, pouco se falou sobre o projeto, até 2014, quando alguns rascunhos iniciais dos painéis de storyboard foram publicados por Kersley em sua conta no DeviantArt. Quase 8 anos depois, em 11 de outubro de 2022, ele publicou o piloto em seu canal no YouTube. Entretanto, passados 3 dias ele retirou o vídeo do ar, a pedido de um amigo que trabalhava na Disney. Mas é como dizem, uma vez na internet, sempre na internet.
Gibby. Se você já assistiu a série iCarly da Nickelodeon, com certeza conhece este personagem. Após o fim do programa, em 2012, o polêmico diretor Dan Schneider decidiu apostar em uma série centrada no Gibby. A série teve apenas o episódio piloto, exibido uma única vez, o que contribuiu para que ele se perdesse, até 6 de outubro de 2023, quando o youtuber Miriam Garage, publicou o episódio completo de sua coleção, tornando-o finalmente encontrado. O vídeo original logo foi retirado do ar pelo próprio usuário, com medo de receber um strike por direitos autorais. Mas muitos já haviam salvo o episódio em diferentes plataformas. Filme televisivo do Chowder. Em 2009, Greenblatt, o criador de Chowder, planejava desenvolver um especial de TV de 1 hora para o desenho do Cartoon Network. Um vilão inusitado quase entrou em cena no filme. Seu nome seria Picanha Rei, uma mistura entre picanha, a carne prometida por Lula, e o ator Matthew McConaughey. E o criador queria que fizesse a voz do personagem. Apesar de ter finalizado os storyboards, ele desistiu do projeto por não estar satisfeito com o resultado e por não ter tempo para refazê-lo da forma como gostaria. Air Knights. Air Knights seria a sequência direta do jogo Nights into Dreams. Sua jogabilidade se concentraria em controles de movimento, parecida ao esquema de controle que mais tarde estaria em Knight's Journey of Dreams, utilizando o controle remoto do Nintendo Wii. O desenvolvimento começou no Sega Saturno, envolvendo um novo controle do console que incluiria um sensor de inclinação, mas acabou sendo transferido para Dreamcast, junto com um protótipo de design para um controle de movimento do Dreamcast. O projeto foi cancelado, mas a tecnologia usada no esquema de controle seria posteriormente adaptada para a jogabilidade com sensor de movimento em Samba de Amigo para Dreamcast. Episódios não produzidos de Firefly. Existem vários episódios não realizados de Firefly que foram revelados desde o fim prematuro da série. A mistura de ficção científica e faroeste criada por Joss Whedon estreou na Fox em 2002, mas Firefly foi cancelada de repente poucos meses depois. O curioso é que a Fox chegou a exibir os episódios fora de ordem, o que acabou confundindo o público e prejudicando a recepção. Apesar disso, a série acabou ganhando uma base fiel de fãs, o que pressionou para o lançamento dos episódios restantes em DVD e inspirou a criação do filme Serenity, que serviu como um tipo de conclusão para a história. Mais tarde, alguns roteiros de episódios nunca filmados foram discutidos por roteiristas e divulgados em convenções e livros de bastidores, alimentando ainda mais o culto em torno da série. Livro 5 de Infinite Train. Embora Infinite Train tenha sido exibido por apenas 4 temporadas, a equipe criativa havia planejado e esboçado um total de 8 livros, que é como chamam as temporadas na série. A temporada que chegou mais perto de ser finalizada foi o não produzido Livro 5, que estava planejado como um filme de longa-metragem documentando a tomada do Trem do Infinito por Amelia Hughes, a protagonista. De acordo com Cartoon Network, a série foi cancelada por não ter um ponto de entrada para crianças. Tirem suas próprias conclusões. Among Us 2. Essa foi a sequência planejada do jogo Among Us, da Innesloth, anunciada em agosto de 2020. A sequência só entrou na fase de brainstorming, ou seja, não saiu do papel. E em 23 de setembro de 2020, pouco mais de um mês após o anúncio original, a Innesloth anunciou oficialmente o cancelamento de Among Us 2, devido à popularidade e o amor já existentes dos fãs pelo jogo original. A jogabilidade de Among Us 2 seria muito semelhante ao original, porém com recursos atualizados. Também foi planejado servidores ainda maiores e com mais jogadores em uma partida do que o limite de 10 jogadores em Among Us na época, com a sequência atingindo um limite de 12 a 15 jogadores, incluindo vários impostores. Filme do Capitão Planeta. Houve várias tentativas de adaptar Capitão Planeta para os cinemas. A primeira foi nos anos 90, mas acabou sendo cancelada após mudanças internas na Turner. Anos depois, em 2016, a Sony anunciou um novo projeto em parceria com a produtora de Leonardo DiCaprio. A ideia era um filme com um tom mais sombrio e sarcástico,
onde o capitão surgiria em um mundo devastado ambientalmente. Glen Powell foi cotado como roteirista e até protagonista. Apesar do hype, o projeto travou por divergências criativas e nunca avançou. Earthworm Jim PSP. Essa foi uma entrada planejada na série de jogos Earthworm Jim, que seria lançada no PlayStation Portable, o PSP. Inicialmente, o jogo foi pensado para ser um remake do Earthworm Jim original, que muitos já conheciam. Porém, após um tempo foi revelado que ele conteria principalmente conteúdos novos. Embora dito está 80% completo em agosto de 2006 e com o lançamento planejado para o início de 2007, o jogo acabou sendo descontinuado em meados desse mesmo ano. Bomberman 3DS. Esse foi um jogo planejado para o Nintendo 3DS, mas que acabou sendo cancelado devido à dissolução da Hudson Soft por sua empresa-mãe, a Konami. Ele foi anunciado em fevereiro de 2011 e só foi oficialmente mencionado uma vez na E3 desse mesmo ano. Pouco se sabe sobre o jogo, além das informações sugeridas por algumas poucas capturas de tela e um teaser em vídeo de 5 segundos. No entanto, é certo que ele contaria tanto com uma aventura single player quanto multiplayer, nas montanhas da loucura de Guilherme Del Toro. Desde o início dos anos 2000, Del Toro sonhava em adaptar Nas Montanhas da Loucura de H.P. Lovecraft. O projeto chegou a andar com o apoio da Universal, produção de James Cameron e Tom Cruise no elenco. Mas Del Toro queria um filme sombrio e fiel à obra, com classificação para maiores, o que não agradou ao estúdio, que exigia mudanças no roteiro. Sem chegar a um acordo, o projeto foi engavetado. Em anos recentes, o diretor disse que ainda sonha em realizá-lo, talvez em animação, mas, por enquanto, segue como uma mídia cancelada. Star Wars Underworld. Esse é o nome de uma série de TV live action que estaria situada entre os eventos do episódio 3 e 4 de Star Wars. A série foi anunciada pela primeira vez por George Lucas na Celebration 3 de 2005. Nos anos seguintes, vários roteiristas foram contratados. Mais de 50 roteiros foram escritos e grandes designers também atuaram no projeto. Apesar disso, em 2010, Lucas anunciou que a série estava suspensa por conta de restrições de orçamento. Battletoads de GBA. Battletoads para Game Boy Advance foi um jogo cancelado da franquia, que utilizaria sprites pré-renderizados semelhantes aos vistos em Donkey Kong Country, por exemplo. Apenas 2 estágios estavam quase finalizados. Um remake de Ragnarok's Canyon e uma caverna de gelo com rolagem lateral, inspirada nas cavernas árticas. O restante dos gráficos era, em sua maioria, composto por elementos temporários, placeholders. O desenvolvimento durou apenas 3 semanas. E nunca passou do estágio alfa. Ainda assim, uma versão protótipo foi lançada em 19 de novembro de 2011 pelo site Harrier Central. Filme do Sonic, 1993. Poucos sabem, mas a primeira tentativa de levar o Sonic ao cinema surgiu ainda em 1993. A SEGA, empolgada com a popularidade do mascote, colocou Michaeline Risley para negociar com estúdios de Hollywood. O projeto, porém, não avançou por conflitos criativos, problemas de licenciamento e receio da SEGA em perder o controle do personagem. Acabou que só em 2020 o Ouriço Azul estrearia de verdade nos cinemas. Episódios não produzidos de OKKO. Como a série não foi renovada pelo Cartoon Network após a 3ª temporada, que já havia tido o número de episódios reduzido, entre outros fatores, algumas ideias de episódios que nunca chegaram a ser produzidos foram compartilhadas pela equipe em suas redes sociais, após o término do programa. Sobre isso, Ian Jones Quartey afirmou que os elementos do arco narrativo foram escritos como eles planejaram originalmente,
e que eles queriam muito mais histórias independentes de desenvolvimento de personagens secundários, episódios únicos divertidos, voos de fantasia ridículos, crossovers e flashbacks. PES 2. PES 2 seria a continuação de FES, um jogo dos gêneros puzzle e plataforma. Ele foi inicialmente anunciado em 13 de junho de 2013, apenas para ser cancelado em 27 de julho do mesmo ano. Phil Fish, o principal desenvolvedor por trás da franquia, citou como principal motivo o descontentamento geral com a indústria dos games. Outro fator importante foi o tratamento que ele recebeu de um usuário do Twitter na época, ou antigo X se preferir. Fato que o levou a abandonar sua carreira e deixar completamente a indústria dos jogos. Esse teaser passando ao fundo é praticamente tudo o que sabemos sobre FES 2. Proposta inicial de Scooby-Doo 2002. Conhece? Esse é o primeiro título live action da franquia Scooby-Doo. Havia uma proposta inicial desse filme que era, no mínimo, bem diferente do que tivemos na versão final. James Gunn revelou em 2017 que a versão inicial do filme incluía piadas mais ousadas, referências a drogas e cenas de teor sexual. Para evitar receber um R, algo equivalente ao proibido para menores de 18 anos aqui no Brasil, muitas cenas acabaram sendo cortadas para que o filme chegasse à criançada. Hoje, a versão sem cortes é considerada perdida. No final, posso dizer que fiquei bem contente com o resultado deste iceberg. Sim, muitas mídias ficaram de fora, mas nada impede de eu continuar com esse estilo de vídeo mais pra frente. Ou melhor, quase nada. Então, se gostaram, já sabem o esquema. Isso ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é relevante de alguma forma. E por hoje é isso. Tenham todos um ótimo dia.